Opa pessoal, meu nome é Eduardo Moreto e seja muito bem-vindo ao canal Aventura Fotográfica. Pessoal, esse vídeo é a quarta parte de uma série de 5 postagens que formam um guia para orientar os iniciantes na hora de comprar seu primeiro equipamento fotográfico. E se você ainda não viu o primeiro, câmera versus celular, o segundo, qual a melhor marca, e o terceiro, DSLR versus mirrorless, você precisa ver para poder ter uma orientação completa do nosso guia para adquirir o seu primeiro conjunto câmera-lente. O link para os 3 vídeos vai estar no final desse vídeo. Assista até o fim. E no vídeo de hoje, categorias de câmeras. Câmera de entrada, semi-profissionais ou profissionais. Qual das 3 é a melhor para você começar na fotografia? Qual é a melhor para você começar a aprender a fotografar? Mas antes, pessoal, se você está curtindo os nossos vídeos, inscreva-se no canal, toca no sininho para receber os avisos de novas postagens, compartilhe esse vídeo e não esqueça de deixar o seu like. Pessoal, como existem muitos modelos de câmeras, fica difícil estabelecer uma fronteira precisa entre essas categorias, porque há máquinas de entrada que se assemelham em recursos às semiprofissionais, e há semiprofissionais que por poucos detalhes não são chamadas de câmeras profissionais. Para facilitar sua pesquisa na hora de comprar o seu primeiro conjunto câmera-lente, vamos ver os termos que são usados para nomear essas categorias. Temos então as entry levels, traduzindo câmeras de entrada, que são modelos mais básicos direcionados para os iniciantes, aqueles que vão experimentar o hobby da fotografia. Mid-range ou semi-pros ou semi-professionals são as semi-profissionais, direcionadas para aqueles que já possuem alguma experiência e querem sair do modo automático, comandar a câmera e ir mais a fundo na técnica fotográfica. E temos as high-end ou professionals, câmeras de ponta ou, obviamente, profissionais, para os que vivem da fotografia ou amadores que procuram atingir os níveis máximos da fotografia. Bom, quais são as diferenças entre elas afinal, né? Vamos lá? Primeiro, material de construção. Enquanto as entry levels são feitas normalmente de plástico, as semiprofissionais são mais blindadas, e as profissionais, né, são mais blindadas e robustas, fabricadas com materiais muito mais resistentes, como o magnésio. Exemplo, essa Canon aqui, a EOS R5, câmera mirrorless, recém-lançada, de última geração da Canon, tem seu corpo em liga de magnésio e chassi com alguns componentes em policarbonato de fibra de vidro, uma baita resistência. Por falar em blindagem, né, número 2, tem a questão da vedação contra intempéries. As juntas e áreas de botões do corpo da câmera são cobertas e vedadas com borracha para reduzir a exposição à umidade e poeira. Mas os fabricantes de câmeras oferecem pouca transparência quanto ao grau de proteção que as máquinas oferecem contra esses elementos. Na verdade, elas são resistentes a respingos de água e a quantidades normais de poeira. Não deixe cair na água. Câmera não é submarino. Por melhor que seja selada a máquina, ainda assim é necessário muito cuidado, limpeza e armazenamento adequado. A eficiência da selagem é gradualmente melhor em função da categoria, portanto, em menor grau para as entry levels e em maior grau para as semi e as profissionais. Sendo que as semi-profissionais possuem uma vedação, em alguns casos, tão boa quanto as máquinas de ponta. Bom, continuando na parte física aí, né, número 3, e parte estrutural das câmeras, vamos pensar em ergonomia. Grosso modo, é um conceito que se aplica à qualidade de adaptação de uma máquina ao seu operador. Em outras palavras, os engenheiros precisam pensar se o design da câmera que está sendo projetada vai proporcionar conforto para o fotógrafo segurar, manusear e acionar os botões de controle.
Nesse quesito, as semi e as profissionais levam vantagem por serem maiores e terem uma manopla mais saliente. Veja nas figuras que a área onde a mão direita realmente segura a câmera é na manopla. Também tem maior área para o manuseamento, né, para você mexer nos botões de controle. Eles ficam melhores distribuídos pelo corpo da máquina. Saindo do corpo agora e entrando nas partes sensoriais eletrônicas da máquina, nós temos o autofoco, o sistema de foco automático, conhecido como AF, Automatic Focus, que ajusta de forma inteligente a lente da câmera para obter o foco no assunto que você escolheu para fotografar e produzir uma foto nítida. Pessoal, sem foco não há nitidez. Lembrando que o foco pode ser feito de forma manual, girando o anel de foco da lente. Mas no caso aqui, estamos falando de focagem automática. Essa medição é feita através dos chamados pontos de foco, que são pequenos quadrados ou pontos vazios que você vê quando olha no visor. E cada ponto corresponde a um sensor que faz a medição do foco sobre a área de abrangência da imagem que ele está. Toda câmera tem um número específico de pontos, e quanto mais pontos e modos de utilização desses pontos, mais rápido o foco é feito e com maior precisão. As câmeras de entrada são, obviamente, menos dotadas de pontos de focagem, e as profissionais mais privilegiadas, ficando então as semi-pros no meio termo. Outro ponto importante que eu abordei inclusive bastante, né, no vídeo anterior, é o viewfinder. O visor não serve apenas para você ver e enquadrar a cena. Além dos pontos, né, de foco, ele mostra vários parâmetros, como por exemplo, o tempo em que a luz ficará incidindo no sensor na hora do clique. E dessa forma auxilia o fotógrafo a fazer os ajustes que ele julgue necessários. Os visores das câmeras profissionais e semi-profissionais são os que proporcionam o maior número de informações, ficando então as entry levels com os viewfinders mais básicos. Agora vamos ao sensor. Basicamente, os sensores das câmeras fotográficas nada mais são do que chips, placas em estado sólido contendo milhões de fotodetectores, ou os famosos pixels, que captam a luz que passa pela lente e registram essas informações na forma de sinais elétricos para que a imagem seja formada digitalmente. Eles são o substituto dos filmes. Se eles captam a luz, um sensor grande captará mais luz do que um pequeno, e mais luz significa mais informação. Portanto, é lógico que um sensor maior pode produzir imagens melhores e ter desempenho mais satisfatório em condições de baixa luminosidade. Câmeras de entrada e intermediárias vêm com sensores menores, normalmente do tipo 4/3, né, 4/3, e o APS-C. Enquanto que profissionais vêm equipadas normalmente com sensores maiores, os chamados full frame, que equivalem ao filme de 35mm. Sim, é bem óbvio que as câmeras chamadas profissionais possuam, né, mais recursos do que as máquinas fotográficas básicas. Mas é importante você saber as diferenças principais entre as categorias. Só que faltou mais uma comparação muito importante: o preço! Câmeras de ponta custam bem mais caro que as de entrada. Na média, aí de R$ 15.000 para cima, só o corpo da máquina, sem nenhuma lente. Então já de cara eu falo para você, deixe as câmeras profissionais para os profissionais. Você está entrando agora nesse universo, você está na fase experimental. Porque, apesar dessas diferenças, as três categorias de câmeras cumprem o papel principal que o fotógrafo necessita para desenvolver a técnica fotográfica. Ou seja, todas possuem os mecanismos básicos para você controlar o processo fotográfico e chegar no resultado almejado com qualidade. Veja essas fotos. A primeira com uma câmera de entrada bem básica, uma Canon Rebel XSI. Ó, ela cabe na palma da minha mão. Eu tenho essa máquina há uns 12 anos, ela funciona perfeitamente até hoje, e essa foto foi tirada em 2019.
Já essa outra foi tirada com uma Canon 60D, que é considerada uma câmera semi-profissional. A foto também é de 2019. Repare que existe uma diferença aqui de tamanho. Então, uma câmera de entrada e uma semi-profissional. A qualidade da imagem, apesar de ter um pouquinho mais de ruído, né, não compromete a composição, a definição da luz, né, a beleza do cenário, e a mensagem não fica em hipótese alguma comprometida, nada fica comprometida. Inclusive, perceba que a foto tirada com a câmera de entrada foi feita em condições de baixa luminosidade. Resumindo, pessoal, existem diferenças e recursos entre as categorias, mas todas propiciam condições para você desenvolver a técnica fotográfica. As semiprofissionais se aproximam muito, em muitos aspectos, né, das máquinas de ponta e também possuem um corpo mais robusto e vedado contra as intempéries. Fator muito importante para as nossas aventuras fotográficas. Então, vá de semiprofissional. Mas, se os seus recursos estão um pouco limitados no momento, comece com uma câmera de entrada, que você terá todas as condições de desenvolver sua técnica e começar a produzir belas fotos. Mas calma, não compre ainda a sua máquina. Espere o último capítulo do nosso guia Meu Primeiro Equipamento Fotográfico, pois abordaremos um tema ultra importante e que eu diria ser tão ou mais fundamental que as câmeras: as lentes. Então, não deixe de ver o nosso próximo vídeo, Lentes. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E comece a seguir o nosso trabalho no Instagram, onde você vai encontrar muito conteúdo sobre fotografia, fotografia de viagem, paisagem, técnica fotográfica e curtir a nossa galeria de fotos. Valeu! Fecha por aqui!